profissionalização aí dos podcasts, né? Se alguém hoje te pedisse um conselho que está pensando em começar um podcast, que cuidados essa pessoa você acha que ela teria que ter antes de dar esse passo? Como se preparar para dar esse passo? Olha, aí essa é ótima, é uma excelente pergunta, porque é o que a gente é o que acontece muito hoje aqui no Bicho Goiaba e todo mundo que tem uma produtora, né, de podcasts. É assim, muita gente se preocupa com aquilo que eu falei, que é edição. Sabe, edição, gravação, muita gente quer: qual que é o microfone que você está usando? Como você faz isso?", sabe, "Pô, essa iluminação aí", sabe, tanto isso vale para todos os podcasts, né, áudio e vídeo, sabe. "Pô, como é que é essa iluminação que você está usando aí é qual? Pô, que equipamento legal que você tem aí na sua mesa, isso aí é um Stream Deck, que coisa boa", sabe, todo mundo tá muito nisso. E eu sempre falo assim: "Gente, primeira coisa é conteúdo". Sabe, primeira coisa é roteiro, primeira coisa é o que você vai entregar, é clareza do que você vai entregar, entendeu? Olha, nós vamos criar aqui um podcast que vai falar sobre esse assunto, que a gente vai pegar esse tema, que a gente vai conduzir dessa forma, sabe? Porque algo que tem que ficar claro, um bom conteúdo mal editado, mal gravado, por pior que seja, ele sobrevive, e depois você conserta. Pô, se foi mal gravado, o próximo você grava de novo, se foi mal editado, no próximo você melhora a edição, isso é uma coisa que é normal que você melhore. Agora, o conteúdo que ele não é bem pensado, que ele tá ali sem muito propósito, esse aí você pode colocar no microfone bom, você pode mandar para o Bicho Goiaba pra fazer uma boa edição, ele não vai para frente, entendeu? Então, a primeira coisa é parar e organizar conteúdo, entendeu? Se você tem um bom conteúdo, se você tem uma boa pauta, se você tem ali bons convidados, se você sabe o que que você quer entregar, as outras adversidades, elas não estou dizendo que elas não são importantes, elas são importantes, mas primeiro dê foco nisso, sabe, e depois vá buscando melhorar nas outras etapas, entendeu. Tanto é que tem, sabe, a gente não tem convidado, às vezes só você mesmo né, a apresentação e você consegue levar o Sim. conteúdo, sabe. As pessoas se perderam muito hoje, sabe, e depois eu queria falar um pouco mais sobre podcast de entrevista, entende. O podcast de entrevista ele virou sabe, um lugar comum que todo mundo entrou, sabe, sem pensar muito se aquilo faz sentido ou não. Eu falo isso com marcas, né, às vezes tem várias marcas, igual a gente atende empresas grandes, e às vezes o cara chega e fala assim: "A gente quer um podcast", fala: "Que legal, que podcast?", "Ah, de entrevista", mas por que de entrevista? Né, tem principalmente no áudio, né, porque o MesaCast e o videocast, ele se popularizou pelas entrevistas. Mas por isso que o conceito de podcast, ele dá um conflitozinho, né, porque o podcast tem vários tipos de podcast, entendeu. Tem podcast Exatamente. que é o monólogo, tem o podcast que é a mesa de boteco ali, né, ou seja, aquela conversa de várias pessoas. Tem um podcast que é um audiodrama, que é como se fosse uma pequena novela ali, sabe, né, de ficção científica. Tem vários formatos, entende. Então por que que todo mundo tá na entrevista, né. Então, a gente tem que dar um passo antes, e aí a gente tá falando de conteúdo. Calma lá, eu tenho esse conteúdo para entregar. Qual que é a melhor forma de entregar ele? É com entrevista? Pô, se for, que ótimo, maravilha, vamos de entrevista. Pô, é num bate-papo? Às vezes é no bate-papo. É no monólogo? Às vezes é no monólogo. É no vídeo? É no áudio? Tá vendo? Vamos encaixar as coisas no objetivo que você quer e não sair copiando e fazendo o que todo mundo está fazendo, porque às vezes isso não vai te levar a lugar nenhum estrategicamente quando a gente pensa em comunicação. Você falou até isso, alguns elementos aí, né, que o pessoal entende como podcast ou não. Tem gente que não entende a pessoa sozinha falando como sendo um podcast, né? Para algo na cabeça, né, no modelo mental de algumas pessoas, né? O podcast virou esse popular, né? Que é o da mesa. E eu tava ajeitando um podcast para minha esposa aqui e tal. E a gente caiu nessa discussão que não, mas não tem que ter o fone de ouvido, né, esse fone grandão aparente. A verdade é, se eu tirar isso aqui, não muda nada aqui pra gente. Se eu não tiver, se eu- a mesa de som não estiver aparecendo, não muda nada. Até o microfone eu poderia não ter, né? Eu acho que aí vem a minha visão de podcast, né? No meu modelo mental, o podcast é aquele conteúdo que é feito, que é priorizado o áudio. Então, eu tenho a luz aqui, tudo compõe o cenário, tudo, mas assim, o áudio é o principal. Então, a pessoa pode, se ela te fechar o olho e estiver só ouvindo, beleza, aquilo continua fazendo sentido, né? E muita gente não fica muito preso a esses elementos visuais para entender se é podcast ou não.
enfim. E perfeito. É, E aí aí vale uma criticazinha, já que a gente entrou nesse assunto, que é isso, né, por que que tem que ter o fone? Por que que tem que ter o microfone aparente? Porque o podcast, ainda bem para nós que somos do mundo do podcast, produtor, e tudo mais, ele virou famosinho, né, ele virou assim, o queridinho. Eu quero ser chamado de podcast. Então, se eu aí é aquilo que eu falei que as coisas, né, às vezes se confundem. Se eu tiro o microfone, se eu tiro o fone de ouvido, se eu tiro, virou canal de YouTube. "Ah, você tem um canal de YouTube, né?" "Não, não, uhum, não, não, não tem um canal de YouTube, tem um podcast", entendeu? aham, Aí você traz esses elementos visuais, né, e é importante a gente lembrar, né, o Joe Rogan, né, que foi o grande precursor desse tipo de sim, sim, podcast, né, que é, né, o gringo, o maior podcast do mundo aí, né, e ele tinha o podcast dele, que era grava só áudio, de repente ele falou: "Cara, vamos colocar uma câmera aqui e deixar essa câmera ligada para ver a gravação do podcast". É como acontece hoje, você colocar uma câmera nos estúdios de rádio, né, que é muito comum. Você sim, vai lá, sim. cara, tem o estúdio de rádio, você coloca uma câmera lá, quem quiser acompanhar. Só que isso ganhou muita repercussão, né, que aí vieram, né, o MesaCast veio copiando, né, essa receita aí, né, do Joe Rogan, né, então é essa vontade, mas é aquilo que você falou, a essência do podcast era o áudio, né, o vídeo estava ali para fazer alguma coisa, só que quando você pega o vídeo e leva ele para essa máquina que é o YouTube, que você bem disse, pô, você começa a ter visualização, você começa a ter algo que a gente não tem no mundo do podcast áudio, que é a monetização. Ah, a monetização do YouTube é boa, é ruim, ok, critique o tanto que você quiser, mas tem monetização. É o que a gente não tem nas plataformas, né, do podcast áudio. Então, por isso que eu falo que a toda crítica tem que ter muito, a gente tem que ter muito cuidado com as críticas, né, quando a gente fala alguma coisa, porque, volto a falar, vai depender muito da sua estratégia. Cara, eu preciso remunerar, eu preciso ganhar dinheiro. Cara, você tem que ir para o YouTube, né? Porque principalmente quem está começando, é difícil você ser remunerado por um podcast que às vezes não tem, né, não tem alguma relevância, algum segmento, sabe? Então, tem uma série de dificuldades. O YouTube já tem a ferramenta pronta para você remunerar. O jogo já está pronto, sabe? Você sabe como ganhar dinheiro se você tiver determinadas quantidades de views e tudo mais. Talvez ali você vai jogar com mais tranquilidade. Então, já que você tocou no assunto, vamos falar da monetização. Que a gente, quando fala em profissionalização, a gente está falando em ter uma coisa sustentável, né? Um projeto sustentável como o podcast. Então, fala para mim assim, hoje, o que que você vê que é uma forma equilibrada de se manter um podcast? Ou seja, com que formatos de monetização a pessoa pode atingir a sustentabilidade do seu projeto? Primeiro, vamos falar, assim, de uma forma bem clara. Você que está entrando no mundo do podcast para ganhar dinheiro, dá uma pensada. Dá um passo atrás aí, se esse objetivo faz muito sentido para você, sabe? Porque hoje, a verdade é que a gente tem poucas pessoas, poucos podcasts que estão sendo monetizados no Brasil. Se a gente olha a realidade lá gringa, a gente vê que existe, porque lá já tem um ferramental de monetização muito mais organizado que a gente tem no Brasil. Então ali você tem uma forma de ganhar dinheiro pela quantidade de downloads, pela visibilidade que você tem ali no segmento. Aqui a gente não tem. Então é muito difícil você começar um projeto achando que vai ganhar alguma coisa no podcast. Aí você fala: "Pô, E Renato, aí? mas aí não Então, rola, né?" essa, Aí não essa que é a rola. pergunta, porque a pessoa pensa logo na monetização do YouTube, da propaganda, né? Pensa nesse ganho direto, né? E a verdade é que, assim, hoje a maioria que entra nesse universo não entra pelo ganho direto. A pessoa tem que saber tirar proveito dos ganhos indiretos que vêm através da criação de autoridade, de criação de leads, né? Em tudo que envolve isso, né? E que não é exatamente o dinheiro da propaganda direta, não é isso? Perfeito. Esse é o grande ponto, entendeu? Tem jeito de ganhar dinheiro? É lógico que tem, mas é isso que eu tô falando. A gente tem que pensar o podcast como uma ferramenta de comunicação que vai estar plugado no seu projeto, entende? Então, por exemplo, falando de um pouco mais de marketing, né, como eu falei, a minha cadeira, né, na academia, né? Vamos falar um pouquinho de marketing. Um objetivo de marketing muito legal é a criação de autoridade.
Então você usa o podcast e muitos dos clientes que a gente tem no Bicho Goiaba, eles têm a clareza disso. Olha, eu uso o podcast para criar autoridade no segmento que eu atuo, no que eu faço, porque eu, como autoridade, eu consigo ser remunerado de outra forma, entendeu? Na minha empresa, com a minha marca, com as coisas que eu vendo. Ó, maravilha, sabe? Então, tá vendo? Eu uso uma ferramenta, sabe, no lugar certo para você conseguir, entendeu? Trazer essa vantagem competitiva para o seu negócio. Então, a gente tem que entender dessa forma a ferramenta. Ah, com o tempo eu vou ter muita audiência, eu vou ter relevância. Aí sim você pode trazer uma remuneração direta para o podcast, que é vendendo espaços publicitários, sabe? Você poder anunciar alguma coisa, uma camiseta, uma marca, fazer um famoso jabá, né? Que é muito importante, sabe? A gente tem várias pesquisas, né, que mostram que quando o host, né, o apresentador, ele traz alguma coisa, sabe, isso tem muito peso para a audiência. Então, só que até esse momento de você conseguir, né, conseguir vender esse espaço publicitário, entendeu? Vai demorar um pouco. Por isso que eu falo, se você tem essa pressa de ganhar dinheiro, você tem que ter muito cuidado, ou você tem que ter muita bala na agulha para deixar seu podcast famoso muito rapidamente, através de publicidade e propaganda, né, que é um ferramental que você tem para deixar o seu podcast conhecido. Se você conseguir fazer isso, aí você pode passar para a etapa de remuneração. Mas como não é a realidade da maioria dos produtores de podcast, que é o cara que é pequeno, que é o cara que não tem produtora, que ele não tá no Bicho Goiaba, ele não tá na Maremoto, ele não tá na Radiofobia, não tá no B9, ele tá fazendo o seu podcast em casa. A realidade dele tem para essa realidade, ele tem que estar pensando nesse projeto de uma forma mais global, entendeu? O que que eu estou ganhando com o podcast? Aonde que eu ganho mais, sabe? Como autoridade, como, né, como a relevância que eu tenho na minha comunidade. Mas você falou assim, uma coisa é o networking, isso aí já está para mim Perfeito, resolvido. perfeito. A outra coisa Uhum. eu já tenho um negócio sustentável? Ainda não. Para isso acontecer, ou eu vou usar uma estratégia de preciso ter muito volume e aí eu ganho em publicidade, tanto do Google quanto fazendo divulgação para marcas e tudo, né? Ganho nisso. Ou se eu estou num nicho onde eu não consigo ter tanto chegar a tão nível de volume assim de pessoas, né? Eu tenho que saber de cada pessoa, né? Conseguir vender produtos, ou seja, tickets mais altos para menos pessoas. Então, ou eu vou ter muita gente e eu vou ganhar anúnciozinho, eu ganho centavos ali, mas eu trabalho com tanta gente que isso já é significativo. Ou eu tenho um nicho de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, mas eu tenho tickets de R$ 1.000, né? Então, vendo um curso, eu vendo um produto, vendo uma consultoria, ou seja, então a pessoa tem um entendimento que com o podcast ela vai conseguir criar autoridade que vai facilitar ela a vender o serviço dela melhor, vender um produto melhor, e dessa forma ela criar um projeto sustentável. Então, na minha visão, assim, a pessoa já deveria começar o projeto não só no amor, pensando assim, ó, eu vou começar, eu gosto, eu amo o que eu faço ali, tiro o maior proveito daquilo, pô, demais. Mas eu sei que no meu segundo passo, eu tenho que ter esse produto aqui na minha esteira. Então, eu tenho que ter determinados produtos na minha esteira que faça sentido tornar aquele projeto sustentável. Senão, o que vai acontecer, o que acontece com a maioria, que entra, fica por algum tempo e depois para o projeto. Eu Você já deve concordo ter visto alguns plenamente. assim, não? Exatamente, assim, isso é o que mais acontece, sabe, assim, as pessoas querem fazer na alegria, às vezes, questão da modinha, né, tá na moda, a gente vai fazendo, nós vamos fazendo e vê o que acontece, e é o que eu falei, no início de tudo você tem que pensar em conteúdo e ter um mínimo de planejamento, em relação à grana, sabe, quanto tempo porque tem uma coisa que a gente não precifica muito que é tempo, né, tempo Sim. time is money, não é isso? O tempo é dinheiro, poxa, então assim, ah, não, eu não tô gastando nada, mas eu fico 4 horas nesse projeto. Aí, cara, quanto que custa 4 horas do seu tempo, entendeu? Você tá gastando. Então a gente tem que olhar de uma forma mais pragmática sobre o projeto de podcast, entendeu? Então isso é algo que a gente precisa pensar. Então, e achar o momento certo para a gente trazer essa receita. Mas assim, eu não quero ser ali, né, o cavaleiro do apocalipse e dizer que não tem jeito de ganhar dinheiro. Lógico que tem gente ganhando, mas é porque eu não quero ser o coach que vai falar: "Vem que tá tudo certo", no modo que tem não é Uhum. assim, gente. O mercado ele é difícil, entendeu? Ele tem essas limitações.
você consegue, né, usar o podcast de uma maneira mais estratégica e, às vezes, no médio e longo prazo, você consegue trazer essa rentabilidade, mas você tem que estar preparado para isso, sabe? Se você vai remunerar vendendo coisas para sua audiência, entendeu? Agora a gente começa a ter ferramentas aonde eu consigo controlar um conteúdo premium, né? Olha, você está aqui no nosso podcast, ele é gratuito, mas se você quiser ver a entrevista completa com o Renato, aí é só para o assinante premium, entendeu? Então a gente tem ferramenta que consegue fazer essa entrega. Então, tá vendo? Tá, a gente começa a ter ferramentas que vão nos ajudar, né, a ter uma monetização, mas a gente tem que entender a realidade. A realidade, ela é um pouco difícil.